É isso aí, impossíveis. Pelo título do vídeo, vocês já perceberam que a dica de leitura de hoje será diferente. Eu vou falar de conceitos de design e como eles podem agregar na sua leitura de um quadrinho. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, porque hoje eu vou falar sobre o caso Devoradores de Vida, uma HQ ótima da Mythos, que para mim teria uma leitura muito mais prazerosa se alguns conceitos básicos de design tivessem sido observados. Vamos lá? Então, impossível, vocês aí já repararam, inclusive até deixaram nos comentários que gostam das dicas de leitura, porque eu sempre falo alguma coisa sobre o projeto gráfico, sobre o acabamento e etc. Eu gosto muito do assunto, até porque minha formação é de design gráfico, então para mim é muito difícil desassociar o design gráfico dos quadrinhos. Para mim, o projeto gráfico num quadrinho é essencial. E pensando nisso, eu resolvi falar mais sobre o assunto, até para saber se você aí do outro lado tem esse interesse ou desperta essa visão e percebe isso quando lê um quadrinho. E vamos lembrar que o objetivo desse vídeo não é falar mal da editora ou dizer que ela fez errado. Lembrando que muitas vezes, quase sempre, os contratos fazem que as editoras tenham que publicar de maneira igual à obra original. O objetivo do vídeo é que você aí do outro lado desperte esse olhar, fique atento a esses elementos, ou até você aí que pretende trabalhar com quadrinhos, fique ligeiro, fique ligado para que o seu quadrinho se torne uma leitura mais prazerosa. Ok? E por que eu trouxe o caso Devoradores de Vida? Primeiro, é uma obra que muita gente falou e falou bem, então obviamente eu me interessei e fui atrás. Só que uma coisa curiosa e que depois eu percebi por que eu nunca vi Devoradores de Vida. Primeiro, porque a capa, apesar de ter uma arte bastante impactante, eu não consigo ler o nome. Eu percebi que depois eu quase nunca conseguia ver o nome da capa. E qual seria o motivo disso? O título não tem contraste. Então, o primeiro conceito de design que eu quero falar aqui nesse vídeo que eu vou abordar é contraste. Por favor, trabalhem o contraste nos quadrinhos, nos seus títulos. E por que é importante trabalhar o contraste? O contraste ele ressalta o peso visual. Se você olhar a capa aqui, você vai perceber que você tem um desenho super bacana, você tem aqui um deus nórdico, que aí você pode até imaginar que é o Thor ou o Odin, você tem a imagem do Hitler, tudo, só que você não lê o título. Por quê? Porque há baixo contraste entre o título e o fundo. O contraste é um dos princípios básicos do design gráfico, assim como proximidade, alinhamento e repetição. E esse princípio pode ser aplicado no layout de diversas formas. Ele pode ser uma fonte em negrito, ele pode ser um fundo colorido, ele pode ser uma imagem. O importante é acenda os faróis para o que você gostaria que fosse visto primeiro. E quando falamos em contraste, não pense apenas em brilho e cor. Pense de uma maneira mais ampla. Pense como uma letra grande contrasta com uma letra pequena, como um espaçamento maior contrasta com um espaçamento menor e como uma cor quente contrasta com uma cor fria, por exemplo. E aqui vai a minha dica de ouro. O contraste evidencia as diferenças. Logo, como a gente pensaria numa aplicação de contraste para essa capa? Você poderia iluminar mais o título. E aqui eu faço até uma observação interessante. A edição gringa da revista que você pode comprar pela Amazon, o contraste do título é diferente. Confere na imagem. E o contraste tem um grande efeito sobre a legibilidade. E com a tipografia não é diferente. A sua fonte tem que ter um bom contraste com o fundo. E é aqui, exatamente nesse ponto, que Devoradores de Vida poderia aplicar esse conceito do design de maneira mais funcional, mais efetiva. Porque foi justamente por isso que eu tive muita dificuldade de ler Devoradores de Vida. A gente começa até com aquele contraste geralmente aplicado, fundo preto, fonte branca, beleza? Alto contraste, você consegue ler direitinho. Porém, em alguns determinados momentos, eles usam a fonte branca com o fundo preto, em cima de alguns tons que são meio cinzas, meio tons. Isso faz com que você fique com uma dificuldade de ler. Por quê? Esse fundo, essa sombra preta, faz com que você perceba essa fonte de maneira menor. Em vez de ela ajudar na sua leitura, ela te atrapalha. Você sensorialmente percebe que ela é menor. E às vezes é ao contrário. Eles colocam a fonte preta com uma sombra branca de um fundo branco, de um fundo claro. Isso ainda é pior, porque é aí mesmo que a gente não consegue ler. Então perceba como isso, o contraste de cor com o fundo numa fonte é importantíssimo. E já que agora o assunto é legibilidade,
Atenção! Letras muito próximas ficam muito difíceis de ler e tornam o processo de leitura muito mais demorado. E isso acontece o tempo todo em devoradores de vida. Como eu vou demonstrar aqui, há momentos em que as letras estão muito próximas, como vocês podem ver aqui e também aqui. E por que letras muito próximas deixam a leitura mais demorada e mais cansativa? Isso, na verdade, é explicado pelo princípio da pregnância que foi estudado pelos teóricos da Gestalt. De acordo com esse princípio, tendemos a aprender a forma mais pelo conjunto do que pela soma das suas partes individuais. Ou seja, primeiro a gente lê toda a silhueta da palavra e depois letra por letra. Com isso, você acaba apenas enxergando um borrão de tinta em vez de você enxergar as palavras e o texto. Ou seja, você se força muito mais para entender o que está escrito, tornando a leitura mais cansativa. E você aí do outro lado pode pensar na sensação de conforto visual do seu leitor. Você pode pensar no conceito de kerning. Kerning nada mais é do que o ajuste fino entre as letras para que você tenha um espaço harmonioso de leitura. E não confunda kerning com tracking. Kerning, ajuste fino entre as letras. Tracking é quando você ajusta de maneira uniforme os espaçamentos de letras com as palavras. Então é isso, impossíveis. Esses são os conceitos de design importantíssimos a serem observados quando você vai produzir a sua HQ ou até mesmo editar um quadrinho. E por que eu estou falando isso? Mais uma vez, a dica de leitura de hoje é Devoradores de Vida, da Mythos, que foi brilhantemente desenhada e ilustrada pelo Scott Hampton e também muito bem escrita pelo David Brin. E aqui vale até ressaltar que o David Brin não é um roteirista de quadrinhos, ou comumente escreve quadrinhos. Ele é um escritor best-seller de romances. Então, não estranhe que durante a leitura você vai ter muito texto. A história é muito bacana, porque ela imagina que quem acompanhou um pouco da história da Segunda Guerra Mundial sabe que em determinado momento os nazistas foram atrás de forças místicas para conseguir ganhar a Segunda Guerra. E aqui retrata justamente isso. Os nazistas conseguem invocar os deuses nórdicos. E obviamente eles vencem a guerra com esse poderio todo. O mais interessante é que depois as outras nações descobrem essa habilidade aí como os nazistas conseguiram e começam também a invocar os deuses de cada um da sua nacionalidade, e aí você tem uma briga de deuses e império. E o mais curioso ainda, que aí eu acho que vale muito a pena a leitura, em determinado momento eles têm que escolher que ou você vence a guerra, ou você derrota os nazistas, ou você acaba com o mundo. Faça aí a sua escolha. Uma puta história, uma belíssima HQ que poderia ter uma leitura muito mais prazerosa e poderia estar ali na minha estante como um dos meus preferidos, mas infelizmente não tá. Ok? Então é isso. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem do vídeo. Deixe aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de saber de alguns conceitos de design e como eles poderiam ser aplicados por quadrinhos, porque isso me interessa muito e eu pretendo fazer mais vídeos assim se a galera gostar. Ok? Até uma próxima!